Olá, pessoal, boa tarde. Professora Simone Caixeiro, coordenadora-geral do CEP Nova Iguaçu. A gente está aqui nessa live representando o coletivo Unidade para Lutar, de Nova Iguaçu, coletivo de educação. E aí, através de muitos pedidos de profissionais da educação de Nova Iguaçu, nós resolvemos gravar essa live, fazer essa live hoje, depois do jogo de uma final aí, Argentina e França, né, com a vitória da Argentina. A gente resolveu fazer, mesmo no final desse semestre letivo, essa live para esclarecer diversos pontos que está acontecendo aí no município em relação aos recebimentos dos seus recursos, muitas dúvidas, muitos problemas, e aí a gente está tocando hoje. Nós convidamos aí para uma saudação inicial o nosso deputado estadual, professor Josemar, e também para que faça todos os esclarecimentos em relação aos contra-cheques, do que recebe, do que não recebe, o abono do Fundeb, em relação às alíquotas que são descontadas. A gente trouxe também aí o professor Célio Alves, professor de matemática, lotado há mais de 20 anos na Escola Municipal Monteiro Lobato, e também no Estado. Então, a gente vai passar a palavra agora para o professor Josemar, que vai fazer uma saudação inicial. Em seguida, a gente dá continuidade à nossa live. Obrigado, Simone. Saudar a todos os companheiros, companheiras, profissionais de educação, saudar o professor Célio, saudar a Simone Caixeiro. É uma honra estar aqui falando para vocês, né, dando essa saudação a esse importante evento, e também um momento de formação que a gente acaba tendo também. Eu falar de educação é uma coisa que para nós é sempre muito importante, porque a educação tem que ser uma prioridade no nosso país. Educação é essa que é responsável pela formação dos ofícios, mas também é responsável pela formação ideológica da nossa população. Você quer discutir uma sociedade, todos os seus aspectos sociais, econômicos e culturais, você discute o processo educativo, né? A sociedade, a educação é reflexo em si da sociedade e acaba sendo também fundamental para a sua formação, tanto dos valores ideológicos, como eu já falei, como dos seus valores e seus ofícios, ou seja, a formação da mão de obra, né, que está atrelada ao seu tempo e ao espaço. Ou seja, você falar de educação antes de qualquer coisa, foi também falar de projeto de sociedade. É por isso que quando a sociedade não vai bem, a educação não vai bem também, né? Então, é importante a gente ter esse sinal, que é um sinal importantíssimo. E nesse momento, a gente não poderia deixar de discutir a educação no Brasil sem levar em conta o processo político que nós estamos vivendo. Você tem hoje um desmonte do processo educativo brasileiro, você tem a desvalorização da educação enquanto prática. Nós vamos ter uma conversa daqui a pouco com um professor que ele vai falar do contra-cheque e diretamente fala de uma questão que é importante na educação, que é a questão do financiamento, mas hoje há de se lutar para termos mais verbas na educação. É fundamental que a educação, enquanto projeto estratégico, tenha investimento prioritário dentro das esferas municipais, estaduais e também federal, né? Era importante a gente dar uma batalha hoje para que os royalties, né, dos recursos que são extraídos no Brasil, em especial o petróleo, que é uma das principais fontes, tenha um percentual para a educação. É importante também que o PIB brasileiro destine uma parte para a educação. É fundamental que a gente tenha um investimento numa educação que seja democrática, coletiva, que seja uma educação crítica, participativa, antirracista, anti-LGBTfóbica, antimachista, e que a gente possa também ter uma pegada educacional de educação para todos. No nosso país ainda temos um analfabetismo latente, ainda não tem vagas em universidades para a ampla maioria da população, não temos um ensino frente aos novos desafios tecnológicos e frente à sociedade é um ensino desadequado para a nossa realidade. Então é fundamental que a gente tenha investimento. E pós essa era Bolsonaro, que foi um momento em que Bolsonaro acusou que a universidade era uma balbúrdia, como forma de desqualificar, cortar verba, inclusive teve um corte de verba recentemente,
é importante a gente retomar esses investimentos. Então, é importante que o novo governo já tenha na sua agenda a perspectiva de uma agenda onde coloque a universidade pública, que coloque a educação pública, a escola pública no seu centro. A educação pública como uma educação de base para formar a nossa sociedade, para formar os nossos jovens, mas também para rever, né, a distorção educacional que é muito grave, né, ainda em várias regiões, mas também nas regiões centrais, e para que a gente possa também investir na universidade como um foco de formação de uma mão de obra qualificada, mas também um foco de formação de pesquisa e de conhecimento. Não existe desenvolvimento social e econômico salutar sem uma educação pública de qualidade, sem uma educação que possa atingir e levar a uma realidade muito importante, que possa fazer essa realidade avançar. Nós temos hoje alguns desafios, debater com profundidade o financiamento, debater um perfil de educação e, antes de qualquer coisa, valorizar os nossos profissionais. Nesse mês de dezembro, como eu falei, eu estou virando deputado, como ela já me apresentou. Esse mês de dezembro é o mês, como eu falei lá na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, eu ainda sou vereador, estou tomando posse em fevereiro para deputado estadual. Eu falei que o mês de dezembro, se o mês de outubro é o mês do servidor, o mês de dezembro está se tornando um mês anti-servidor, anti-educação pública, anti-serviço público, né? Porque vem vários pacotes de maldade para retirada de direito. E quero aqui terminar saudando essa atividade, parabenizando aí a Simone e ao coletivo por estar fazendo essa importante atividade, saudar também o professor Célio pela disposição de estarmos aqui debatendo a educação, que é uma prioridade do nosso Brasil. Muito obrigado, vamos que vamos, e muita força aí, Simone, muito bom debate para todo mundo, bom debate para vocês. Obrigada, professor Josemar. Agora, o nosso deputado estadual vai estar lá na LERJ, tocando as questões também da educação, da saúde, do transporte. É muito importante a gente saber que tem parlamentares que estão à disposição das nossas lutas, estão à disposição do nosso trabalho. E nós estamos realmente no final do ano letivo, além do ano letivo, de um ano de muitas lutas. E esse ano de muitas lutas, ele requer da gente muita disposição ainda para enfrentar todos os desafios que para o ano vindouro, para o ano que está para iniciar. Mas a gente também não pode perder de vista de tudo o que aconteceu neste ano, principalmente na educação pública de Nova Iguaçu. A gente termina com um ano com muitos problemas na educação de Nova Iguaçu, com o governo municipal, que foi base do governo Bolsonaro, com retiradas de direito, com confusões burocráticas que causa, diante da categoria, dificuldades, inclusive, de entender a necessidade do seu contra-cheque, do seu vencimento, que é fruto do seu trabalho, que está no dia a dia, na transformação dessa sociedade, na transformação dos nossos alunos, no aprendizado, e a gente precisa informar para conscientizar. E a conscientização, através da informação, ajuda que possa, inclusive, cobrar os seus direitos. Então, quero muito agradecer a você, Josemar, por ter tirado esse tempinho aí, uma semana antes do Natal, 15 dias antes do final do ano, dia de final do Copa do Mundo, para estar aqui debatendo conosco, para ter dado essa saudação inicial e dizer para a gente que está à disposição da educação pública de Nova Iguaçu também, nos próximos anos, como deputado estadual, a serviço de uma educação de qualidade, pública e de qualidade. Muito obrigada. Sei que você não pode ficar, a gente vai dar continuidade à live. Vou passar a palavra para o professor Célio, que vai iniciar uma série de informações. Nós já temos uma lista aqui com mais de 20 perguntas. A gente teve mais de 30 pessoas inscritas para participar mesmo neste domingo. E mesmo aqueles que não vão assistir por algum motivo pessoal, a gente está gravando essa live e vai ser disponibilizada no YouTube do Coletivo de Educação Unidade para Lutar, para que a gente possa ajudar um pouquinho aí nas informações e nas dúvidas dos nossos profissionais de educação.
Além disso, eu quero dizer para vocês que a gente inicia hoje uma série de debates que vão acontecer mensalmente, talvez seja quinzenalmente, mas certa uma vez por mês, com temas específicos e voltados para a educação de Nova Iguaçu, de interesse da educação de Nova Iguaçu. Vamos discutir a questão dos assédio moral, vamos discutir questões como a questão sobre, inclusive, a Lei 10.639, da discussão sobre afrodescendentes e negros nas escolas. Então, a gente tem a questão de cotas, tem muito debate pela frente para fazer, muita live que vamos fazer durante todo o ano de 2023, a fim de que a gente possa contribuir nessa luta que é prioritária e primordial para toda a sociedade brasileira. Muito obrigada, Josemar. E agora eu vou passar a palavra para o professor Célio Alves, professor de matemática da Rede Municipal de Nova Iguaçu, como eu já disse, professor da Rede Estadual, professor de matemática, que vem esclarecer vários pontos importantes sobre a remuneração do trabalhador no município de Nova Iguaçu, da rede pública. Professor Célio. Então, Simone, boa tarde para todos aí. Está todo mundo me ouvindo? Uma boa, tranquilo. Primeiramente, conforme a Simone falou, né, eu sou o professor Célio, trabalho na Escola Municipal Monteiro Lobato, na rede municipal. E sou professor do Estado, trabalho no curso de formação de professores e professoras no Instituto de Educação. Eu sempre digo, né? Eu sou uma pessoa abençoada por Deus porque eu sou oriundo dessas duas escolas. Eu estudei no Monteiro e também estudei no Instituto de Educação. A minha adolescência toda foi no Instituto de Educação. Então, é com grande satisfação que eu venho me dedicando a esse estudo aí profundo, né, sucinto, sobre o nosso plano de carreira, coisas que ainda são obscuras para a maior parte dos docentes da rede do Nova Iguaçu, né? Eu venho me debruçando em cima disso e cheguei aqui a esse ponto de estar falando um pouco mais sobre o funcionamento, né, do nosso plano de carreira, né, e as mazelas, né, que aconteceu aí com essa obrigatoriedade que o governo teve em passar para adequar o nosso vencimento, nosso piso, né? Quando eu estiver falando em vencimento, eu só estou falando em piso, piso salarial nacional, né? Que alguns chamam de salário base, né? Então, quer dizer, proporcionalmente ao nosso plano de carreira. Então, mediante isso, eu vou estar apresentando, eu fiz um roteiro aqui, escrevi esse roteiro um montão de vezes. Eu separei o roteiro em momentos, tá? O primeiro momento é que eu vou estar apresentando para vocês toda essa minha apresentação, esse esclarecimento, conforme a Simone falou sobre o plano de carreira, vai ser em cima de tabelas, né? Tabelas que eu já venho construindo há algum tempo, que são bem esclarecedoras a respeito de como funciona o nosso plano de carreira, tá bom? Então, para isso, eu vou compartilhar a tela aqui. Aí, Simone, você me diz aí se vai estar tudo ok. Está vendo aí, Simone? Sim, tá sim. Tá, então, vou começar aqui. Se você puder abrir mais a sua tela, tá dando para ver, mas se puder abrir mais. 150% já passo. Vou botar aqui 125, vamos ver o que dá. Eu acho que 125... 125 com bom tamanho, não corta nada. Então, essa é a tabela já atualizada, eu fiz os devidos cálculos, tá? Do nosso plano de carreira, já atualizada com os 6%, né?
que o governo incidiu sobre o nosso vencimento. Quando eu falo em vencimento e piso, você vê, esse valor aqui, né? Vencimento e piso é aquele valor enxuto que você recebe. Sobre ele é incidido uma série de acréscimos, né? Um dos acréscimos é o triênio, certo? Outro acréscimo é o difícil acesso, né? E é também incidido o desconto de 14%. Basicamente, é isso, né? Sem falar que tem também o desconto para quem é sindicalizado, né? Em cima desse vencimento, e o desconto da fansermone, tá? Muito bem, então é assim que é composto o nosso plano de carreira. Muito bem. Aí você vê que o nosso plano de carreira ele é fundamentado na formação do docente, certo? Na carga horária e no tempo de serviço, né? A formação é onde você chama ele de classe A, classe B, classe C, classe D, classe E e classe F, né? A classe A, a formação é em nível médio. A classe B, a formação é antiga licenciatura curta, né? Que eu acho que nem existe mais. Né? A classe C, a licenciatura plena. A classe D, a pós, né? O pessoal que fez pós. A classe E é o mestrado. E a classe F é o doutorado, né? É bom dizer que esse plano de carreira, na verdade, ele foi criado em 1998 pelo governo Nelson Barnier, né? E o governo Lindbergh Faria ele fez algumas alterações no plano de carreira. Então, o plano de carreira, na verdade, a base dele é o plano de carreira criado pelo governo Nelson Barnier, que ainda está valendo, né? Agora, as formações da Evolução Classe foi, né, vamos dizer assim, um agregado que o governo Lindbergh Faria inseriu, né, no plano de carreira. Muito bem. Aí a gente tem dois tipos de carga horária nesse plano de carreira. A carga horária de 20 horas semanais e a carga horária de 14 horas e 40 minutos, né? Isso aí foi inserido pelo governo Lindbergh Faria, perfeito? Os valores que estão aí, tá? Vou procurar passar rápido, senão a gente perde muito tempo. Os valores que estão aí, vocês podem conferir no contra-cheque de vocês. Pode conferir no contra-cheque de vocês que bate. Tá? O que não vai bater são os centavos, né? Por conta do... as aproximações que o próprio Excel faz, tá? Mas pode dar uma conferida, tá? E aí você vê, o plano de carreira ele é em nível, vai até o nível 6, né? O tempo de serviço que vai até 30 anos, perfeito? Todo ele é assim, tá certo? Muito bem. E você vê que 20 horas aqui, no caso, é o pessoal de nível médio e o pessoal da licenciatura é curta. E 14 horas e 40, você vê aqui é da classe C a classe F, ou seja, o vencimento, licenciatura plena, pós, mestrado e doutorado. Tá? E aí também foi colocado pelo governo de Lindbergh Faria a carga horária de 20 horas, tá certo? Com licenciatura plena, certo? Pós, mestrado e doutorado, né? Existe essa opção no município, você fazer o concurso para 20 horas e já entrar nessas classes aí, tá claro? E como é que se diz? O tempo de serviço, ele vai passando até chegar 30 anos, não é isso?
A cada 5 anos, se tu observar aqui o tempo de serviço, ó, de 0 a 5, você tem esse vencimento, esse piso aqui, né, na 20 horas. E isso vale também para a tabela anterior. E a cada 5 anos você tem um vencimento, um piso. Passou de 5 anos, tem que mudar. É onde diz que você muda de nível, até chegar no nível 6. Perfeito? Essa tabela está atualizada já com um acréscimo de 6% que foi dado pelo governo atual, né? O governo atual, na verdade, ele deu dois acréscimos sobre esse vencimento. Um de 2,3% e o outro de 6%, e só, mais nada. Tá? Nesses 4 anos de governo. Bom, e aí, o que aconteceu? O governo, é bom ressaltar também isso aqui também. Aqui eu fiz, né? Escrevi algumas coisas aqui, tá? Falando a respeito de como os governos, conforme o professor José Mar falou, né? Eles não têm interesse nenhum, certo? Em estar contemplando nós, professores, né? Com os nossos vencimentos. Eles fazem de tudo para, né, pagar o mínimo possível para a gente. Né? Essa é a verdade, isso aí já vem acontecendo há alguns anos. Perfeito? Eu escrevi algumas coisinhas aqui. Essa tabela, depois eu vou disponibilizar todas elas para a Simone, tá certo? E a Simone deve criar aí uma estratégia para vocês receberem. Tá? Muito bem. Alguma dúvida? Tudo tranquilo, Simone? Sim, professor, pode continuar informando que nós temos 22 minutos de live, até 17 horas a apresentação do senhor. Tá. E logo após a gente vai responder aquelas perguntas. Tá bom, então eu vou dar uma acelerada aqui. Aí o que acontece? Aí o governo, pelo que eu estou entendendo, ele foi obrigado a equiparar o nosso vencimento ao piso salarial nacional profissional, perfeito? E aí eu fiz de novo os cálculos, atualizei a tabela, tá certo? E aí ficou com esses vencimentos aí, tá certo? Atualizado proporcionalmente segundo o piso nacional, perfeito? Muito bem. Vamos ver aqui. Né? Nós estamos na fase, no momento, de conhecer como funciona o nosso plano de carreira. Perfeito? Como ele funciona. Tá? Aí agora, aqui eu estou mostrando para vocês como é que funcionam as referências. As pessoas não sabem como é que funciona a referência. Tá certo? Aí eu coloquei as referências, os números da referência em cada formação. Está vendo aí? O número de referência em cada formação. Perfeito? Aqui na 20 horas ela repete, né? Para a licenciatura plena e abono. Perfeito? Então, isso é importante você entender o que é nível, o que é tempo de serviço e o que é referência dentro do seu contra-cheque. É isso que eu estou passando. E aí está bem didático, né, essa explicação. Correto? Vou avançar. Muito bem. Aqui, como funciona os triênios, o avanço dos triênios. Perfeito? Isso também as pessoas não têm grande entendimento como funcionam os avanços dos triênios. Aí eu fiz esse resumozinho aqui, tá? Didático, de como funcionam os triênios, tá certo? Ou seja, os primeiros 3 anos, né, quem entrou passou no concurso, nos primeiros 3 anos, não tem triênio. Perfeito? 0 triênio. A partir de completar o 3º ano, você começa a receber o primeiro triênio. E aí vai. Tá certo? E aí vai. É importante você observar também que o triênio pode mudar dentro de um determinado nível, certo? Ele pode mudar dentro de um determinado nível. Por exemplo, aqui, ó.
no início do quarto ano até o quinto, até o final do quinto ano, certo? Agora, no início do sexto ano até o final do sexto ano, você ainda continua com o triênio, né? Ou seja, você mudou de nível, mas porém não mudou o triênio, entendeu? E também pode acontecer o contrário, você mudar o triênio dentro do próprio nível, tá certo? Isso aí é para a pessoa analisar direitinho e observar, tá claro? Alguma dúvida aí? Pode continuar, Simone? Sim, professor, pode ir direto. As dúvidas é só às 5 horas. Tá, não, assim, tá caminhando bem, né? Vamos lá. Agora que começa. O que acontece? Segundo as pesquisas feitas aí do INPC, né? Das perdas salariais, nós acumulamos durante esses 4 anos 25,69% de perda sobre o nosso vencimento, tá certo? Já incluindo o acréscimo que foi dado de 2,3% e 6%. Né? Nós ainda estamos com uma perda, segundo os dados aí do MPC, de 25,69%. Tá certo? Então, eu atualizei também a tabela com esses dados para todas as classes, certo? Foi atualizado. Muito bem. Deixa eu ver aqui o negócio, peraí. Tá aqui. Ó. Então, aqui é a tabela do INPC. Se você observar aqui, ó, você vai ver as perdas, tá certo? Desde 2017, né, o acúmulo de poder de fogo de compra, que eu digo, né, poder de fogo de compra do INPC até o ano 2022. É só você observar e somar isso aqui, você vai ver de quanto foi a nossa perda no total, tá certo? Tá? Só estou mostrando da onde a gente tira essas coisas, tá certo? Bom, vamos lá agora. Quais são os descontos? Quais são os descontos que são incididos sobre o vencimento? O desconto que se quer incidido sobre o vencimento é o desconto da Previne e o desconto de imposto de renda, basicamente conforme eu falei, né? Não levando em consideração o desconto do CEP e do Fansermone, perfeito? A tabela do imposto de renda, certo? Ela nos fornece um intervalo de vencimento e qual será o percentual dado. É descontado. Perfeito? Isso é importante você ver. É importante você ver. Agora, isso é incidido somente em cima do vencimento. Não é incidido em cima do abono. Eu estou procurando aqui, que eu construí uma tabela só com os abonos. Entendeu? Para vocês verem quais são os abonos. Abono Fundeb, né? Que nós temos. Perfeito? Quais são os abonos Fundeb que nós temos? Mas me parece que eu não estou encontrando. Bom, eu não estou encontrando aqui. Mas eu
eu construí essa tabela só com os abonos, para a gente ter noção, ter ideia de como funciona o nosso abono. O nosso abono, ele é colocado de cabeça para baixo. Entendeu? Ele é colocado de cabeça para baixo. Ele começa com um valor alto, né, relativamente alto, porém, ele vai diminuindo conforme você vai passando tempo na carreira do magistério, né? É assim que funciona o nosso abono, né? Ou seja, quanto mais tempo você ficar no magistério de Nova Iguaçu, menos abono você recebe, tá certo? Então, é essa tabela que eu estava tentando encontrar aqui, mas não encontrei, não sei porquê. Bom, o que acontece? Sobre o vencimento, sobre o vencimento, sobre o vencimento é incidido o desconto de 14% do prevínio. Tá? Sobre o vencimento é incidido o desconto de 14% do prevínio. E o desconto do imposto de renda. Perfeito? Agora, o desconto, aí que está o detalhe. O desconto do imposto de renda, ele vai pegar tudo o que você recebeu. Tá certo? Ele vai pegar tudo que você recebeu. Então, quando se coloca no contra-cheque muitas coisas recebidas, significa dizer o quê? Significa dizer que a porcentagem de desconto vai aumentar. Entendeu? A porcentagem de desconto vai aumentar. Mas quando chega para a gente o valor líquido a receber, ele não é colocado em cima do valor máximo. Ele não é colocado em cima do valor máximo, ele é colocado em cima do valor mínimo, entendeu? Esse é o grande detalhe que está acontecendo aí com essa diferença salarial. Muito bem. Uma forma da gente encontrar qual foi o valor recebido, ou seja, qual é a diferença salarial, é você pegar o vencimento convertido, segundo o piso nacional, certo? Subtrair do vencimento dos 6%, certo? E multiplicar por 10. Por que multiplicar por 10? Porque é retroativo ao mês de janeiro. Entendeu? É retroativo ao mês de janeiro. Bom, muito bem. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que tudo vai ser calculado a partir de janeiro em cima do novo piso convertido. Perfeito? Só que, na hora da gente receber, a gente não vai receber em cima do novo piso. A gente vai receber em cima do piso de 6%. Entendeu? Esse foi um dos grandes problemas que aconteceu aí nessa diferença que a gente viu aí. Entendeu? Por isso que a gente não entendia por que as coisas não batiam. Tá certo? Essa questão do imposto de renda é uma questão crucial, né? Porque você vai pagar mais imposto de renda no momento, né? Você vai pagar mais imposto de renda no momento que não é a verdade do que você recebe mensalmente, entendeu? Então, o governo tem por obrigação de, quando colocar para a gente lá a declaração do imposto de renda, ele tem que colocar isso como reajuste para poder a Receita entender que tem que ser reajustado. Né? Ou seja, a gente tem que ser restituído sobre esse valor
que a gente pagou a mais, só que a gente não recebeu. Entendeu? Esse é um detalhe importantíssimo e não é tão simples assim, né, de ser colocado. E aí, nesse momento, é onde eu coloco aí para o CEP, que é importante estar pedindo uma explicação, né, por escrito, né, um ofício, né, explicando qual foi a linha de raciocínio do governo em cima disso daí, né, para ter uma coisa por escrita pelo governo, certo? Para a gente poder entender. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você ter. Né? E o CEP tem toda a autoridade para isso, toda a autonomia para isso. Perfeito? Então, esse seria um esclarecimento importantíssimo. Perfeito? Por quê? Porque aconteceu vários casos. Por exemplo, eu vou falar aqui o meu caso, por exemplo. O meu caso, eu mudei de nível, tá certo? Para descontar, quando você... eu mudei de referência. Para descontar, quando eu mudo de referência, né, o vencimento aumenta. Então, para descontar, é descontado em cima da referência que eu mudei. Mas, na hora de me pagar, foi pago em cima da referência anterior. Vocês estão entendendo o que aconteceu comigo? E casos como esse podem ter acontecido com várias pessoas. Aí que entra a discrepância de as pessoas estarem recebendo valores diferentes e não estão entendendo por que isso está acontecendo. Né? Em suma, qual foi a lógica do governo? Eu vou pagar menos e vou descontar mais. Tá? O apanhado que eu fiz nesse momento foi exatamente isso, né? Pagar menos e descontar mais, tá? Que isso também a gente pode entender o seguinte, que não é grande discrepância, né? Porque isso já vem acontecendo em vários governos, basta você ver aqui, né, esse resumozinho que eu escrevi aqui nessa coluna, né? Isso é uma coisa que parece que conforme o professor Josemar falou, é uma coisa que está encruada neles, né? Não fortalecer a educação pública de qualidade, né? O fortalecimento da educação pública de qualidade perpassa, sim, pelos nossos vencimentos, tá? Então, é uma grande confusão que foi feita nesse momento, mas a lógica final, o entendimento final meu é exatamente isso, tá? Desconto mais e pago menos, tá? E aí fica aí a dica aí para a Simone, que é a diretora do CEP, né? Tentar, junto ao governo, pedir maiores esclarecimentos por escrito de como o que eles fizeram, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu tive lá na SEMAD, né, para obter esclarecimento, eles estão atendendo, deixando subir apenas de 2 em 2 funcionários, de 2 em 2. Perfeito? Bom, essa foi exatamente a lógica desse momento que a gente está vivendo aí, né? Um momento de transtorno a nível do nosso vencimento, né? E aí as pessoas olha, o que nós docentes temos mania de fazer, até eu, durante o momento, fiquei um bom tempo fazendo isso, a gente só vai lá no banco e olha quanto caiu. Aí depois a gente olha e conta assim, mas como é que pode? Só caiu esse negócio aqui. Aí quando eu fui ver o que teve de desconto em cima dessa diferença, né, desses 10 meses, para o que caiu, poxa, foi muito assim, né? E deixou você mandar onde. Aí quando eu fui fazer os cálculos para ver se era o desconto do Previne, não dava o desconto do Previne, dava um desconto superior do Previne. Entendeu, Simone? Esse esclarecimento é que tem que ser dado, né? E eles é que têm que dizer. Né? A gente aqui está mostrando o que foi que aconteceu. Perfeito?
Tudo tranquilo, Simone? Alguma dúvida aí? Pode continuar? Pode continuar, tem 20 minutos para a primeira Tá, parte, tá, professor? então, Simone, basicamente é isso aqui. Só ficou faltando mostrar mesmo a tabela do abono. Tá? É importante também dizer o seguinte, que abono não é vencimento, pessoal. Abono é uma coisa que você recebe e a qualquer momento o governo pode tirar. Né? E sendo de cabeça para baixo é pior ainda, conforme você vai envelhecendo, né, você vai recebendo menor valor de abono. Né? E qualquer tipo de afastamento, né, do seu trabalho, o governo é obrigado a pagar abono. Certo? Aposentando também não. Né? É assim que a gente tem que ver, entender. Isso eu acho que a categoria entende bem. Tá? Então, Simone, mediante isso, para não estender muito, eu acho que eu falei muitas coisas, mas eu também estou um pouquinho nervoso, não vou negar, né? Mas basicamente é isso, certo? E o que eu posso fazer nesses 20 minutos, Simone, que faltam aí, é apresentar a nossa proposta de incorporação do abono. Pode ser agora ou não? Eu acho que a gente primeiro tem que demandar, professor, as dúvidas que estão desde o princípio, porque o senhor tem colocado aí a questão da referência do salário. Falou da questão da mudança de nível, que você pode mudar de nível por tempo de formação, por formação e por tempo de serviço. E aí, se eu falo a questão do triênio, depois se eu falo a questão tem uma dúvida em relação a triênio e quinquênio. Tem dúvidas em relação a difícil acesso, qual é a porcentagem, a relação do previno. Então, eu gostaria de saber do senhor, para explicitar, para finalizar essa primeira parte e eu entrar diretamente nas perguntas enviadas, do que como é composto o contra-cheque do servidor público municipal de Nova Iguaçu. Vem piso base, vem o abono do Fundeb, vem auxílio transporte, como ele é composto e quais são os descontos e a porcentagem que vem de cada contra-cheque. Exemplo, vou ver se eu esclareço para o senhor, para o senhor informar. Vem lá no contra-cheque, piso, base, valor base do piso, vem o abono do Fundeb, vem auxílio transporte e vem outros Vamos lá, Simone. Acho que eu entendi. recursos. E o que é descontado e na porcentagem Então, que é vamos lá, descontado. vamos lá. O que vem no contra-cheque? Vamos lá. Vem a coluna das referências, não é isso? Vem a coluna do vencimento e a coluna do desconto, tá certo? Vencimento é isso que eu estou mostrando aqui, de acordo com que o professor, na classe que o professor se encontra, tá certo? Na classe que o professor se encontra, é isso que é a formação, e o tempo de serviço, certo? Em qual período que ele está? Ele está de 15 a 20 anos, ele está de 20 a 25 anos, certo? Esse é o vencimento dele, perfeito? De acordo com a carga horária dele também, né? Perfeito? De acordo com a carga horária dele também. Esse é o vencimento, tá certo? Esse aí é o com 6%. Esse aqui já é o atual. Esse é o atual que eu atualizei. É isso que vem no contra-cheque do professor, né? Tirando aí a diferença em centavos aí por conta da aproximação do Excel, tá certo? Então, essa tabela é que eu vou deixar disponibilizada com você depois ver, tá certo? Esse vencimento que vem, de acordo com o tempo de serviço e de acordo com a formação do professor. Perfeito? E a carga horária, né? A carga horária. É isso que vem do vencimento. Em cima desse vencimento,
é acrescido os triênios. É acrescido os triênios. Aí o triênio vai de acordo com o tempo de serviço dele, né? Que é aquela tabela dos triênios que eu mostrei rapidinho aqui. Perfeito? Aí o professor tem que olhar em que ano que ele está, né? Qual o tempo de serviço dele, e ver qual é o triênio que ele tem. Perfeito? Quantos triênios ele tem? Perfeito? A cada 3 anos tem um triênio, ou seja, né, 3%. Né? 6 anos, 2 triênios. A cada 3 anos, 3%. Passou de 3 anos, passou para 6 anos, são 2 triênios, 6%. Passou de 6 anos para 9 anos, são 3 triênios, 9%. É assim que é a evolução dos cálculos dos triênios. Essa porcentagem é feita em cima de quem? Em cima daquele vencimento que eu mostrei aqui. Perfeito? É a porcentagem em cima desse vencimento. Isso é o que você recebe como... Agora eu não vou falar em piso, tá? Vou falar em salário, né? Porque quando eu falar em salário, eu estou falando em piso, tudo que você recebe. Piso, triênio e abono. Tá certo? Sem né, essa confusão que aconteceu aí nesse momento. Né? Isso aí foi momentâneo. Né? O que vem sempre virá no contra-cheque do professor é isso, vencimento. Na coluna do vencimento é o piso, né? É o vencimento, né? Os triênios, calculando em cima do vencimento, de acordo com o tempo de serviço dele, e o abono. Tá? O abono, infelizmente, eu fiquei devendo aí a tabela aí. Depois eu vou ver se eu encontro aqui e mando para vocês, mas ela existe. Tá certo? Bom, aí em cima disso vem o quê? No contra-cheque, o desconto. O desconto é o quê? 14% para o Previne. Você vai descontar 14% sempre em cima do vencimento para o Previne. Você calcula 14% do seu vencimento e isso aí vai ser descontado, né? É o vencimento menos 14% desse vencimento. Isso é o Previne. É para você se aposentar, né? A gente agora paga a nossa aposentadoria, né? Antigamente não era assim, mas agora, a partir de 98 para cá, eu acho que é assim. Foi criado o plano, certo? E aí vem a questão do imposto de renda retido na fonte. É importante também falar para vocês como é que você faz o cálculo do imposto de renda retido na fonte. Perfeito? O cálculo do imposto de renda retido na fonte, você pode fazer assim. Você multiplica o valor discriminado na coluna do desconto, porque no contra-cheque vem, né, imposto de renda retido na fonte. Aí na coluna do desconto vem o valor, certo? Do que foi retido na fonte. Aí você quer saber qual é a porcentagem que está sendo descontada do seu vencimento. Perfeito? Aí você vai, multiplica esse valor discriminado na coluna, multiplica por 100, né? Multiplica esse valor discriminado, multiplica por 100 e divide pelo total do vencimento. Quando você multiplica esse valor que vem discriminado do imposto de renda retido na fonte por 100 e divide pelo vencimento que está lá, é o primeiro valor que vem na coluna do vencimento, você vai ter a porcentagem que ficou retida na fonte para o imposto de renda. Correto, Simone? E o Previne, professor? Então, o Previne, você vai... o governo, para você descobrir... É sempre descontado 14%, né? 14%. Era 11%, aí passou para 14%, né? Então, a gente colabora, né? Posso dizer assim, a gente colabora para a nossa aposentadoria com 14%
do nosso piso, do nosso vencimento, que é esse valor que eu estou mostrando aí para vocês na tela aí, tá certo? De acordo com a classe que você se encontra. Sempre 14%. Tá? Desconto de 14% em cima desse valor aí. Tá certo? E aí, né, vem o desconto para quem é sindicalizado do CEP, que é 1%, e o desconto do Fansermune também, que é 1%, tudo em cima desses valores que eu estou colocando aí, desse vencimento aí, desse piso aí. Tá certo? É isso. Basicamente, você recebe vencimento, triênio e abono. Desconto, previne, certo? Previne e imposto de renda. Né? Desconto previne imposto de renda. Agora, é claro que eu não vou tocar aqui no assunto particular de cada um, né? A maior parte dos professores agora faz empréstimo, né? Para poder a gente viver, né? Então, vai vir também o desconto de empréstimo, mas isso aí não tem nada a ver com o nosso plano de carreira, que é uma coisa pessoal, particular de cada professor. E o desconto do CEP é para as pessoas sindicalizadas, né? Basicamente é isso, Simone. Então, deixa eu tentar aqui, resumir essa primeira parte. Então, o contra-cheque ele é composto pelo piso do piso, que é o vencimento do trabalhador, do profissional da educação, mais os triênios, para quem tem triênio, Não, mais o para quem tem, abono, não. Só não porque tem tem. gente que não Não, chegou aos só 3 anos. isso, só não tem só nesse caso. Para aqueles que não chegaram aos 3 anos, o De 0 a triênio, 3 anos. e o abono do Fundeb. Pode ser o abono do Fundeb, e também tem a questão do difícil acesso, que Tá, também. mas aí é que tá, Simone. Essa questão do difícil acesso não são para todos os professores. O que eu estou colocando aqui é de forma sucinta, que vem no contra-cheque para todos os professores. Todos os professores. Difícil acesso não é para todos os professores. Difícil acesso é para aqueles professores que trabalham numa escola onde foi considerada pela URG aí como uma escola que a pessoa tem que pegar ônibus, aí soltar lá, pegar uma carroça, depois andar mais não sei quanto. Entendeu? Isso é o difícil acesso, mas não é para todos os professores. Não são para todas as escolas. Né? Então, o que é. A informação que eu obtive é que me parece que só existe 11 escolas com essas características de difícil acesso no município todo. Então, o que é igual para todos os profissionais é o vencimento e o abono do Fundeb e o triênio para quem já alcançou o terceiro Ano na carreira. O terceiro ano da carreira. Finalizou o terceiro ano. O piso é formado pela proporção do tempo de serviço, correto? Correto? E de formação. Correto. É isso? É exatamente Correto? isso. Então, acho que a gente pode já passar para as perguntas que eu tenho aqui, professor. Tem algumas perguntas aqui que eu vou passar para o senhor para a gente tentar responder. Vou fazer 3 perguntas e o senhor vai respondendo e eu vou ajudando na medida daquilo que eu tenho a formação. A primeira pergunta é: por que o auxílio transporte vem separado? O valor recebido, essa é uma pergunta, por que o auxílio transporte vem separado? O valor recebido elevou o nível do desconto do imposto de renda e do Previne? Essa é outra pergunta. Então, vamos lá, vamos Deixa eu por fazer logo a terceira pergunta. São 3 perguntas, que aí isso responde nesse bloco de 3 perguntas. A outra pergunta que uma professora perguntou, o que é Fansermune, que eu acho que vem descontado no salário dela. Fansermune. Pode responder. Olha só, a questão a questão que você colocou do transporte, né? Auxílio transporte, tá certo?
Isso foi um acordo que foi feito nos governos anteriores, né? De pagar para os professores, porque na rede de Nova Iguaçu, a gente sabe que tem professor que não mora em Nova Iguaçu, tem professor que mora, né, na Tijuca, né, lá em outro local. Então, quer dizer, pega vários ônibus para chegar na sua escola de origem, tá certo? E aí houve um acordo para que o município esteja pagando o auxílio transporte. Mas não existe, pelo que eu saiba, mas não existe um percentual em cima de vencimento, não. Tá? Isso aí, vamos dizer assim, é um acordo, vou dizer que é até um acordo de cavalheiro. Tá? Não existe um percentual em cima do vencimento, não. Agora, A pergunta, professor, é por que o Vale Transporte não vem no contra-cheque? então, é exatamente isso, por isso que eu estou falando. Para ele não entrar como vencimento. Porque se ele entrar como vencimento, vai ter que ter desconto. É separado. É um agregado. A outra pergunta é: o valor recebido elevou o nível do desconto do imposto de renda e do Previne? Isso aí eu expliquei dentro quando eu estava apresentando. Né? Eu falei que a lógica do governo nesse imbróglio, né, que aconteceu momentaneamente aí, qual foi a lógica que eu identifiquei? Né? Eu vou descontar o maior valor possível e fornecer o mínimo que eu posso. Né? Tá certo? Então, quando eu pego um montante, quando eu pego o montante, quando eu pego o montante do maior valor possível, o que acontece aqui na tabela do imposto de renda? A alíquota aumenta. Então, eu desconto o máximo possível. 27,5%. Agora, quando eu vou pagar você, né, essa é a lógica que eu identifiquei, eu não vou pegar o maior valor possível, eu pego o mínimo. Eu citei até o meu caso, né? No meu caso, eu mudei de nível, certo? Então, para descontar, me descontaram em cima do nível que eu já tinha mudado. Agora, para me pagar, me pagou com o nível anterior, entendeu? Então, isso aí é um problema que tem que ser reajustado. Isso aí tem que ser reajustado. Ou seja, aonde que o governo conserta isso? Quando nos fornece aquela informação para a declaração de imposto de renda. Aí, volto a dizer, né, cabe ao CEP estar reivindicando por ofício, né, um esclarecimento maior de como será feito esse tipo de reajuste. Né? O que aconteceu porque houve descontos, né, mais alto e a gente recebeu o mínimo possível. Sabe? Porque Simone, não dá para falar todos os casos, porque foram N casos. Cada professor tem um caso diferente. Eu estou falando do meu, entendeu? Eu não sei dos outros, mas eu sei que, num contexto geral, foi essa lógica que foi usada. Tá? Então, essa pergunta da professora é: eu fui descontado um valor, né, absurdo de imposto de renda. É por conta disso. É por conta disso, entendeu? O governo usou o maior valor possível que podia ser descontado, colocou lá no contra-cheque e descontou. Agora, para pagar, ele pagou o anterior. Quer ver uma coisa interessante, Simone? Pagamento do 13º. De novo comigo. Eu mudei de nível. O meu pagamento do 13º, vai ser em cima do nível anterior, mas o desconto vai ser em cima do nível mais alto. Entendeu? Como é que eu desconto em cima do nível mais alto e recebo em cima do nível menor? Né? Em outras palavras, está errado.
Tá? Então, é isso que está acontecendo. Outra pergunta que teve é sobre o que é fansermune. Isso aí, infelizmente, eu vou ficar devendo, porque nem eu sei. Eu sei que eu desconto há anos 1% para o Fansermune em cima do meu vencimento. E não sei para onde vai esse dinheiro. Cabe ao CEP também estar perguntando isso aí, via ofício. Para eles. Outra pergunta. Acho que o senhor já respondeu em relação à mudança de nível, né? O tempo de serviço e formação, correto? Correto. Outra pergunta. Quem tem direito a não ter descontado o Previne? É só aposentado ou quem já completou o tempo de aposentadoria e permaneceu na ativa? Então, Simone, isso aí é o seguinte. Eu vou inserir em cima dessa sua fala aí, eu vou inserir também a questão do difícil acesso, né? O difícil acesso é um acréscimo que esse professor que trabalha na nossa escola vai ter 20% em cima do vencimento. 20% em cima do vencimento. Tá? Agora, o que eu fiquei sabendo é que tem professores que trabalham nessas escolas que têm que receber esse 20% em cima do vencimento e esse valor não está vindo no contra-cheque. As pessoas não olham o contra-cheque e isso está acontecendo. Eu já fiquei sabendo disso. Então, é 20% em cima do vencimento. Então, quem trabalha nessa escola, fique atento aí para ver se está caindo direitinho os 20% do difícil acesso. A outra questão que você colocou aí é o profissional. O profissional se aposenta, ele se aposenta e vai continuar descontando. Não, se aposenta e continua na ativa. Ele vai continuar descontando o Previne? Sim, vai continuar descontando o Previne. Mas o que eu descobri é que esse profissional, né, ele quer continuar trabalhando, ele já cumpriu toda a carga horária, todo o tempo de serviço, tal, quer continuar trabalhando. No contra-cheque dele vai vir descontado do Previne? Sim. Tá? Mas o que eu fiquei sabendo que ele abre um processo, né? Ele abre um processo, tem até o nome desse processo, ele abre um Abono de processo. permanência. Isso, ele abre um processo de abono de permanência, e aí o governo é obrigado a devolver esse desconto do Previne, porque ele já está aposentado. É isso que eu fiquei sabendo. Correto? Sim. Aqui tem uma pergunta que eu acho que de repente o senhor já respondeu também. Também tenho dúvida sobre se ainda teremos que pagar imposto de renda, mesmo depois. Acho que isso é questão mais política, né? Não, Mesmo depois de tanto desconto que tivemos. essa questão do imposto de renda, eu sabia que essa pergunta ia vir. Essa questão do imposto de renda, desconto do imposto de renda, o que eu obtive de informação foi assim, isso com um colega meu que é da Receita Federal. Ele falou assim, Célio, quem informa para a Receita que o servidor, o funcionário, não tem que ser descontado mais imposto de renda é a empresa que ele trabalha. É a empresa que tem que informar para a Receita que esse servidor, esse empregado, não tem que ser descontado mais imposto de renda. Essa foi a informação que eu obtive de um amigo meu que é de dentro da Receita. Outra pergunta. Acho que você já falou também como calcular o salário no contra-cheque, né?
Aí teve pergunta também que volta no imposto de renda, que é grande preocupação do pessoal, até porque está começando o ano e aí vem o leão, né? Tem que fazer imposto de renda. Como ficam esses últimos lançamentos de valores no imposto de renda, que foi o que aconteceu nesse último contra-cheque. Ele não fez uma folha suplementar. Ele depositou um valor na conta no dia 15 aos profissionais da educação, dia 15 de novembro. Aí, quando veio o salário, veio com o que ele depositou e os descontos, inclusive os descontos do imposto de renda. Então, quanto maior o vencimento, maior é a alíquota do imposto de renda, correto? Então, por isso que deu uma defasagem muito grande nos salários dos profissionais que receberam ficaram assustados com o dia 1º dia 30 receberam esse salário com esse desconto enorme. Tem mais pergunta aqui, professor. Como é feito o cálculo do Fundeb e imposto de renda? Eu não sei se o senhor saberia informar isso. Como é feito? O cálculo do Fundeb e imposto de renda. Imposto de renda, o senhor já falou, o cálculo, né? Você já ensinou aí como é que é feito o cálculo para saber quanto você vai pagar, quanto de imposto de renda fica retido. A porcentagem que fica retida. A porcentagem que fica retida na fonte. Foi isso que eu falei. Você não sabia só a porcentagem, porque quem informa o valor que ficou retido na fonte é o governo, vem no contra-cheque, ele informa. Você multiplica aquilo por 100 e divide pelo vencimento. Você vai ter a porcentagem retida na fonte. Agora, a alíquota que vai ser descontada do seu imposto de renda, quando você estiver fazendo a declaração, vai ser em cima do montante todo que tu recebeu. A partir do momento que naquele mês aquele montante aumentou, que é o que está acontecendo, né, nesse imbróglio todo aí, aquele montante aumentou em um determinado mês, né, o montante final vai ficar alterado, né? Então, aí o que vai acontecer? A alíquota da sua declaração pode aumentar, né? Mas foi onde eu falei, né? Obtido também pelo amigo meu da Receita Federal. O governo tem que corrigir isso. Como é que ele corrige isso? Ele corrige isso declarando que foi um reajuste, né? Isso não é o cotidiano do rendimento do professor, tá certo? E foi aonde eu coloquei que o CEP deve pedir maiores esclarecimentos sobre esse imbróglio todo que eles estão fazendo, né? Tem direito. Agora, se eles vão informar é outra história, mas o que eu sei é exatamente isso. Porque senão dá uma falsa sensação do que aumentou aquele salário, correto? Correto. Dá uma falsa informação de que aumentou aquele salário, e aí eles podem mudar a porcentagem de desconto da alíquota do imposto de renda. Aí Exatamente. começar a cobrar mais, sendo que não houve esse aumento, houve aquele período que aconteceu esses valores. Essa defasagem, né? Essa defasagem. Isso. Outra pergunta, professor. Estou desde 2015 na rede. Por que ainda não recebo quinquênio? É aqui. Perfeito. De 0 a 5 é a referência 1. De 5 a 10 é a referência 2. Quando muda de referência 1 para referência 2, eu estou colocando aqui nessa carga horária aqui, tá? Nessa formação aqui, mas o resto segue a mesma linha de raciocínio. Só muda os números, né? Quando muda essas referências, a pessoa tem que receber os valores. Perfeito? Tem que receber os valores. E essas... detalhe importantíssimo, Simone. Essas referências têm que aparecer no contra-cheque. Normalmente, é no canto superior à sua direita, abaixo do PIS. Normalmente. Mas eu já vi contra-cheque que não vem aparecendo. Isso está errado. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Mas eu já vi contra-cheque que não aparece a sua formação, né? A sua formação
e a sua referência. Uma coisa é a formação, outra coisa é a referência. Pela referência é que você vai saber qual é o seu vencimento. E pela formação também. Tá certo? Mas eu já vi contra-cheque que não aparece. Por exemplo, vem lá embaixo do PIS. D/8. D/8. Quem é D/8? Carga horária de 14 horas e 40. D/8. D é quem tem o quê? Se você olhar aqui, D é quem tem pós. 8. Aqui, ó, 8. D/8. É a pessoa que tem pós, está na referência 8. Entendeu? Aí, se você for olhar aqui, ó, o D/8, no vencimento, aqui, ó, carga horária de 14 horas e 40, D/8 é esse aqui, ó. O vencimento tem que ser esse aqui. Se o governo, né, vou dizer até abonador, não mudar a referência, ele não vai mudar esse vencimento. Então, pode acontecer caso que a segunda professora está colocando aí, ela está há 15 anos e continua recebendo o mesmo vencimento de 0 a 5 anos na carreira. Entendeu? Ela já deveria ter passado para o segundo aqui, entendeu? Para o terceiro, quarto, né? Para esse aqui. E não. Pode acontecer isso? Pode. A pergunta é, a pergunta que eu faço é o seguinte: isso é o quê? É erro do abonador? É esquecimento? É o quê? É acúmulo de trabalho por abonador? Tá certo? Então, isso vai de caso para caso. A pessoa tem que estar atenta ao seu contra-cheque. Entendeu? É por isso que é importante você saber qual é a referência e qual é a sua classe. Né? A classe vem A, B, C, D, E, F. Certo? A é ensino médio, B, curta, C, licenciatura plena, D, pós, E, mestrado, F, doutorado. A carga horária de 14 horas e 40, né? Sendo que a e B é a carga horária de 20 horas. Perfeito? E tem a carga horária de 20 horas também. É C, D e F. Perfeito? Aproveitando o ensejo aí, Simone, essa questão aqui de 14 horas e 40, né? Isso é uma questão política que poderia ser implementada aí pelos diretores do sindicato, a questão da mudança da carga horária, né, de 14 horas e 40 para 20 horas. Né? O município abrir. Né? Porque se fala tanto hoje em dia se fala tanto em carga horária de 40 horas, né? E o governo está preparando aí, né? Mas eu, como professor, docente de sala de aula, eu também escuto os professores falando que nem todo mundo vai querer passar para 40 horas. Né? E a gente não sabe também qual vai ser os critérios que eles vão criar para as pessoas mudar para a carga horária de 40 horas. Então, eu estou dizendo que dentro do plano de carreira há essa possibilidade, entendeu? Mas é também a questão de vontade política. É isso que eu estou falando. Então, ficar de olho na referência, no contra-cheque que vem. Essas referências vêm indicadas abaixo do PIS, né? E tem contra-cheque que não vem, eu já vi isso, mas não pode, tem que vir. Né? Eu estou olhando aqui, eu estou vendo que eu imprimi contra-cheque aqui que ela não veio. Mas é abaixo do FII mesmo. Enquadramento. Aí vem prof. 1/D8. Ou seja, eu sou professor 1, classe D, né, com pós, 8. Ou seja, estou na referência 8. Ou seja, para eles lá, né? Para eles lá, eu estou aqui. Tá certo? Na classe D eu estou aqui, né? Aqui é F. Na classe D eu estou aqui, ó, 8. Só que, na verdade, eu já estou aqui. É isso que eu estou falando. Eu já estou aqui.
Aí, para descontar, ele descontou aqui, ó. Mas para pagar, ele pagou aqui. É exatamente isso que eu estou falando, que foi a lógica, entendeu? Do governo. Desconto mais, pago menos. Isso aí foi o grande embrolho aí nessa confusão aí. Entendeu, Simone? Eu vou ler a penúltima pergunta e depois eu vou para. Porque o senhor está querendo fazer uma proposta, apresentar uma proposta aí sobre incorporação de abono. Eu quero deixar. Só um instantinho, professor. Eu quero deixar claro que essa live aqui ela não é do CEP, ela não é do sindicato, apesar de eu ser coordenadora geral do CEP. Essa live é do coletivo chamado Unidade para Lutar, que tem vários companheiros que fazem parte desse coletivo de educação, que discute a educação pública de Nova Iguaçu, discute a educação em Nova Iguaçu, e a gente tem trazido, a gente tem discutido, e a proposta desse coletivo é fazer lives com temas relevantes para a própria categoria e trazer professores, inclusive, da própria rede, para fazer esses debates e apresentar informações sobre temas variados. Então, hoje a gente está com o professor Célio, que é o professor de matemática, que está há mais de 20 anos na rede, no Colégio Monteiro Lobato, e trouxe uma série de informações referente aos nossos contra-cheques, ao que é descontado, o que não é. Não vamos conseguir aqui sanar todas as dúvidas, porque tem muitas dúvidas, e como o próprio professor falou, são especificidades totalmente diferentes, o que vai de um professor é diferente do outro, porque a gente tem que levar em consideração tempo de serviço, tem que levar em consideração formação, a escola que está lotada. Então, é muito diferente de um professor para outro, mas em termos gerais e específicos, eu acho que ele deu uma pincelada na informação, o que é a categoria, o que é a classe, como é que está o salário já com a incorporação do piso nacional, quando que muda, qual é a porcentagem que tem de acréscimo no seu salário de triênio. Então, acho que ele deu essas informações mais gerais em relação a essa questão do contra-cheque. Tem duas questões aí que a gente precisa abordar agora nessa live para finalizar, porque a nossa proposta é fazer uma live de 1h30, no máximo. Nós já estamos com 1h18 e a gente precisa abordar 2 pontos. O primeiro ponto é a gente finalizar com a penúltima pergunta que eu tenho para o professor Célio, e depois uma última pergunta, que é uma pergunta mais política do que propriamente técnica. A penúltima pergunta, professor, é de uma professora que diz: sou do concurso de 1990, aposentada, ela já é aposentada. Não recebemos o Fundef no primeiro mandato do ex-prefeito Nelson Bornier e na sua reeleição. No período de 96 a 2000, no período de 1996 a 2004. Como fica esse período do não repasse para o nosso contra-cheque, já que o Rio de Janeiro não vai receber o precatório do Fundeb, segundo informações do CEP? Como fica a nossa situação do não repasse dos concursados deste período? Pelo que eu estou entendendo aqui, ela está perguntando que deve ter tido um repasse desse período de 96 a 2004, e eles aqui em Nova Iguaçu não receberam esse repasse quando veio. E agora, como é que fica essa situação? Eles realmente não vão receber, não têm direito? Ou tem que entrar no processo? Qual é a orientação que o senhor poderia dar? Não, Simone, pelo que eu entendo, né, na verdade, começou com o Fundef mesmo. Né? O Fundef era só para. Era um abono, né? Um abono que contemplava apenas os docentes do ensino fundamental. Né? Aí depois vem o Fundeb, que passou a contemplar os docentes da educação básica. Agora, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, e é o que eu entendo, é abono. Se é abono, o governo não tem obrigatoriedade nenhuma de pagar. Ele pode tirar e colocar a hora que quiser. Entendeu? Sobrou dinheiro
do Fundeb, do Fundef, na época que ela está falando. Sobrou dinheiro do Fundeb. Aí, conforme você falou, Simone, muito bem dito, uma questão política. Né? Eu não sei aonde que o governo aplicou esse dinheiro. Entendeu? Mas o que eu posso garantir é que, pela palavra abono, o governo não tem obrigação nenhuma de estar devolvendo. Esse é o problema do abono. Eu acho que a gente talvez tenha que estudar um pouco mais dessa resposta em relação a saber informações, né, desse período, se foi recebido, se tem direito, não tem. Eu acho que tem que aprofundar mais, até para com mais consistência dar resposta nessa questão aí desse período que a gente é uma aposentada que está reivindicando uma questão do valor do Fundef desse período de 96 a 2004. E aí a gente tem que analisar um pouquinho mais. É verdade, tem que ver o que foi escrito na época, na lei, né, para o repasse. Né? E eu não tenho essa lei, entendeu? E a gente a priori, a gente responde no privado para a própria professora. Sim, eu vou terminar aqui agora com duas perguntas que me chamou a atenção por conta que não é uma questão, não é uma pergunta técnica, mas é uma pergunta que tem um cunho político e que eu gostaria, junto com o professor, de tentar ajudar nessa resposta. A primeira gostaria de saber o quanto podemos remar contra a maré da baixa estima e pouca estimulação dos professores em relação aos contra-cheques. Me chamou a atenção remar contra a maré da baixa estima. Posso falar? Não, só um instantinho, deixa eu terminar de ler a segunda. E aí, nós temos também a pergunta de que fica... tem uma outra professora que pergunta... Nova Iguaçu tem... Desculpa. Nova Iguaçu tem a política de cálculos através do abonador. Isso não é responsável pelos inúmeros erros tão diferentes profissionais do mesmo nível? O que a pessoa perguntou? Que esses erros que têm acontecido na SEMAT não pode ser pela essa política de abonador que cada um faz o cálculo do seu grupo de profissionais e aí, às vezes, dá, inclusive, uma diferença muito enorme de um abonador para outro. Entendeu? Então, eu vou deixar o seu comentário e depois eu ajudo no comentário. Então, Simone, olha só. A primeira pergunta que a professora fez da baixa estima, né, para o estímulo de uma educação de qualidade, eu vejo assim, eu entendo assim. Conforme o deputado estava falando, né, o professor Josemar, ele deixou muito claro, né, que isso é uma questão de luta de classe, tá certo? É luta de classe. Ou seja, eu estou aqui, eu me debrucei em cima desses estudos todos, né, tá? Por ser professor de matemática, por gostar de número e tal, mas, na verdade, eu já venho inserido nessa contenda já há um bom tempo, né? Por quê? Porque eu penso que o trabalho que eu faço com os meus alunos, né, é um trabalho de qualidade, certo? E me dedico bastante. Até hoje me dedico muito, faltando aí 3 anos para me aposentar, me dedico muito, eu não levo na flauta, eu levo a coisa séria. E eu quero ser bem remunerado, porque eu sei que eu ganho muito pouco. Tá? Ganho muito pouco. E o governo ainda cria esse imbróglio todo, essa confusão toda, certo? Para nos confundir mesmo, deixar a gente cada vez mais desanimado para a gente entrar na sala de aula. Né? Então, levantar essa autoestima para mim, Simone, só tem uma saída.
é a gente entender que a gente precisa cair dentro mesmo, sabe, da luta de classe. É unir forças, cobrar do sindicato, cobrar das pessoas do sindicato que nos representam lá no CACs Fundebs, certo? E nas assembleias, e em todas as assembleias, para a gente aprovar o que a gente quer, sabe? Saber quem são as pessoas que estão negociando com o governo, para a gente poder também fazer parte dessa negociação, porque todo mundo, todos nós temos o que falar para o governo. A professora está colocando muito bem aí. Isso aí ela tinha que falar para o governo, a cara dele. Entendeu? Então, quer dizer, é isso, é a gente se empenhar para a luta de classe. É trabalhoso, certo? Ocupa um tempo nosso, assim, monstruoso. Ocupa, mas se não for dessa maneira, eu não vejo. Se deixar na mão do governo, é só você olhar aqui, né? Quando você pegar, você olhar aqui, esse resumozinho que eu coloco aqui, certo? Desde lá de 2013, eu coloquei desde 2013, mas podia pensar bem antes, né? Como eles fazem tudo para nos desestimular. Ponto. A outra coisa, a outra pergunta é sobre quem mesmo que a professora falou? Sobre a outra Sobre abonador. Ah, sim. Essa questão do abonador, eu estive lá na SEMAD, né, conforme eu falei. Eles me falaram isso. Tem uma menina lá e tal. Ela me falou. Eu questionei isso. Foi até legal a pessoa perguntar isso. Eu questionei isso. Vem cá, são quantos abonadores que tem aí na SEMAD? Ela falou 6. Eu falei, 6? 6 abonadores? Vocês conseguem dar conta disso tudo? Não, professor. A gente aqui, a gente absorve tudo que os professores chegam aqui, né? Não só professor, deve ter outras questões também, de outros funcionários, absorve e a gente fica tentando resolver. Certo? Então, essa é uma visão, falta de funcionário. Abundador. Eu falei, vocês são concursados? Somos concursados. Agora, a gente tem que entender também o seguinte, né? Eu pelo menos, penso assim, o abonador, ele faz o que o governo fala para fazer. Ele não vai fazer coisa da cabeça dele. Ele fala o que o governo fala para ele fazer. Agora, é claro, ele tem que seguir uma lógica. Qual é a lógica? A lógica é essa que eu estou mostrando para vocês aí. As tabelas. Tanto é que você chega lá, ele vai logo na tabela. E o senhor mudou de nível. Por quê? Eles sabem, e primeiramente, quem atende a gente não é nem o abonador. O abonador fica escondido lá atrás. Quem atende a gente são as meninas, as estagiárias, né? Só que elas já estão todas trabalhadas para responder aquilo que a gente quer. Só que quando você vai com clareza, falando, aí ela não consegue responder, até porque ela é estagiária, né? Aí ela vai lá dentro e pergunta a ele. No dia que eu fui, vieram os dois abonadores falar comigo. Porque viram que eu tenho conhecimento, né, das coisas, né? Então, quer dizer, mas eles têm em si lá uma tabela lá, né? Porque a maior parte, ele sabe que a maior parte dos professores não tem essa tabela aí que eu apresento para vocês, certo? E em cima disso, eles fazem os cálculos deles, tá? Mas acredito eu que com a determinação do que o governo fala para ele fazer. É isso. Então, professor, nessa parte assim da professora que coloca em relação o remar contra a maré, da baixa estima, o professor realmente, o deputado estadual, professor Josemar, ele em sua fala, na sua doação inicial dessa live, ele coloca a questão da luta de classes, né? Da movimentação, da conscientização. Então, a conscientização, a mobilização, de não se deixar na maré da baixa estima, vai mais de um movimento
próprio eu, do próprio pessoa, do próprio profissional, no sentido, primeiro, do conhecimento, porque o conhecimento liberta. Já dizia Paulo Freire, o conhecimento liberta. Então, a partir do momento que você tem conhecimento e propriedade daquilo que é seu direito, no caso agora que a gente está discutindo, do seu contra-cheque, do seu vencimento, do que é composto, qual é a porcentagem, a partir do momento que se apropria disso, do conhecimento, você consegue reivindicar os seus direitos. E a luta de classes, ela não pode ser estática, ela tem que estar em movimento. E o movimento é que faz que você vá de encontro a outras pessoas, outros profissionais que têm esse entendimento da importância da luta de classe, não só de classe, mas de raça também, para que você coletivamente reivindique seus direitos. A gente tem muitas temáticas em Nova Iguaçu, na educação, que não são temáticas próprias de Nova Iguaçu, mas de uma maneira geral da educação, mas especificamente de Nova Iguaçu, que a gente precisa debater. A gente tem profissionais que têm sofrido assédio nas escolas, tem muitos profissionais que têm reclamado. A gente tem profissionais que que trabalham em escolas em áreas de riscos, que tem vários conflitos lá, que a gente precisa debater sobre isso também. A gente tem inúmeros profissionais que estão adoecendo dentro das escolas por falta de estrutura física, por falta de outras condições. A gente tem uma luta da gestão democrática para a gente tocar, que já vai fazer mais de 6 anos, ou mais, que tem mais de 6 anos, e não teve eleição para diretores, que aqui, no caso de Nova Iguaçu, chama-se de processo consultivo. Mas eu trabalho em Japeri, lá é eleição de diretores. Está tendo agora o processo, está tendo agora a eleição lá. Então, tem muita demanda em Nova Iguaçu que a gente tem que se apropriar do fato, se engajar na luta, fazer um movimento de como hoje. Não tem muita gente assistindo a live, mas tem pessoas que já transitaram por aqui, estão aqui ainda, porque entende a necessidade de saber como é que é essa composição do contra-cheque, para que no início de dezembro não tome um susto, pegue meu contra-cheque, tem um nome de desconto, eu não sei o que está acontecendo. Porque as nossas vidas é baseada nisso, a gente trabalha, a gente vende a nossa mão de obra, porque a gente tem que sobreviver, a gente tem que receber para poder se alimentar a família, o sustento, porque o nosso mundo ele ainda é muito capitalista, entendeu? E aí a gente necessita do fruto do nosso trabalho para sobreviver. E aí a gente se depara com vários problemas, a gente tem que cobrar os nossos direitos, a gente tem que cobrar os nossos direitos, como o professor Célio falou agora há pouco, participando da Assembleia, tendo mais conhecimento sobre determinados fatos, está envolvido com essa luta, cobrar do sindicato, tem que cobrar lá do CEP mesmo. Olha, cadê? Como é que é? Por que não é? Olha, vocês trouxeram uma coisa que eu também não sabia, o que é descontado no contra-cheque e tudo mais, eu particularmente não sei o que é. Fansermune. O que desconto é esse? Por que está descontando? Então, muitas coisas a gente precisa estar esclarecendo, estar discutindo coletivamente, ouvindo, falando, porque é nesse movimento que a gente faz de esclarecimento e de conscientização do nosso papel na sociedade que a gente transforma o mundo. A educação, ela é a mola do mundo. E é através da educação que a gente transforma a sociedade. Isso a gente tem claro. Quem não tiver claro isso, nos seus princípios, está um pouco equivocado. Porque é através da educação, aquela educação libertadora, consciente, aquela educação que faz com que a sociedade avance, que vai transformar definitivamente a vida das nossas crianças, a vida dos nossos filhos, a nossa sociedade de uma maneira geral. Gostaria de deixar, em relação à questão do abonador, a SEMAT tem errado muito, a gente tem recebido diversas queixas. Acho uma política equivocada do governo, de ter os cálculos sendo feitos
por pessoas distintas, entendeu? Então, é preciso rever, é preciso ter uma política mais financeira, administrativa mais clara, é preciso saber, de fato, informar os profissionais da educação e de outros servidores públicos, de uma maneira geral, sobre como de fato acontece. Nem para entrar na SEMAT a gente consegue, só como o Célio falou, só sobe de 2 em 2, aí ela atendente. É uma dificuldade, mas essa dificuldade, o Célio, muitas vezes é proposital. É proposital para você não saber. Porque quando você não sabe, quando você está dividido, é fácil de governar e manipular. E a gente não pode deixar de ser manipulado. Por isso que a gente vai informar, a gente vai discutir, a gente vai esclarecer o que a gente não souber. Não é vergonha para ninguém, a gente vai buscar para poder trazer a informação correta para que a gente possa cada dia mais estar apropriado do que necessita para que a gente possa fazer o verdadeiro embate. Professor, você quer falar mais alguma coisa? Porque, professor, eu sei que o senhor tem uma proposta de abono de Fundeb, de incorporação de Fundeb para apresentar. E como a gente já tinha discutido isso anteriormente, eu realmente acho que fica muito pesado numa live só. A gente sabe que do CEP tem uma proposta, que a gente eu não peguei essa proposta ainda para ler, mas o professor Célio ele construiu uma proposta de incorporação de Fundeb que ele quer apresentar. Eu queria me comprometer com o senhor, professor, para que a gente faça isso. No mês de janeiro, o senhor apresente, através de uma live, a proposta que o senhor tem, que aí vai para discussão, você já tem uma lá no CEP, e pode-se abrir a discussão numa assembleia de apresentar a sua, e é votado e que a categoria resolver que seja melhor para a categoria, independente de quem seja, de onde veio essa proposta. Quero deixar aqui também o registro que o coletivo Unidade para Lutar, ele vem tentando estar mais próximo da categoria, ouvir as demandas, são vários professores de várias escolas, e aí juntos a gente vai tocando nas necessidades e a gente está à disposição. Vou passar para as falas finais do professor Célio. Ele vai deixar o e-mail dele, vai deixar o telefone dele. Acho que é isso, né, professor? Disponível para quem quiser mandar mensagem para ele perguntar. Também estou colocando aqui à disposição o meu número de telefone. O que eu puder ajudar e tiver ao meu alcance, estou me colocando aí à disposição da categoria para tal. Agora, palavras finais, professor Célio. Bom, Simone, assim, conforme eu venho falando com você, são muitas demandas, né, para um curto intervalo de tempo. Eu sei que poderia ser bem melhor a live, esclarecimento e tal, né? Mas conforme eu mesmo falei, né, eu fiquei um pouco nervoso no início, mas a gente sabe que precisa mesmo unir forças, tá? Unir forças via o nosso sindicato. Eu não vejo outra forma. Sozinho a gente não consegue nada. Agora, juntos nós somos muito mais fortes. A verdade é essa, não tem outra, entendeu? A gente pode ter divergências de ideias, mas o que a gente quer, né, a gente quanto docente, né, o que a gente quer realmente, docente da escola pública, né, o que a gente quer realmente é uma educação de qualidade, para a gente tornar digno os filhos dos nossos trabalhadores iguaçuanos, né? As escolas completamente informatizadas, né? A gente sabe que nossas escolas não são informatizadas, né? Posso dizer que eu trabalho aqui no Monteiro, não tem, né, uma rede de internet no Monteiro, uma escola de centro, tá certo? Então, quer dizer, essas demandas que só enfraquecem o ensino, né, a gente pode conquistar com muita luta, né? E, né, nós sabemos, não adianta. Nós vivemos num país capitalista,
E a nossa força para o trabalho é em cima do nosso salário. Se a gente tem um montante legal, a gente vai se desdobrar para fazer um trabalho super legal. Essa é a verdade, né? É por isso que eu me debrucei em cima desses estudos aí, né? Coisa que eu deixo registrado aí, né? Plano de carreira. Nenhum professor da rede conhecia isso, né? Nenhum professor da rede conhecia isso. Eu aproveitei a oportunidade aí que o prefeito Lindbergh Faria foi disponibilizando, e eu fui organizando, e agora a gente está aí com um plano de carreira transparente para quem participou da live e quem não participou, conforme eu falei, vou deixar essas tabelas todas aí com a Simone depois vê o que ela vai fazer aí com vocês, e estou à disposição para apresentar aí a minha proposta de incorporação Fundeb para estar tentando melhorar o nosso salário quanto docente do município de Nova Iguaçu. É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Professor Célio, só temos que agradecer. Foi muito bom o senhor trazer um pouquinho do seu conhecimento para nós. Foi muito bom tê-lo aqui. É assim mesmo, entendeu? Todo mundo tem os momentos de ficar um pouco nervoso, mas isso foi perfeito, esclareceu aquilo que foi necessário esclarecer. Teremos outras lives com o senhor mais para frente, principalmente em janeiro, sobre a questão da incorporação do Fundeb, do abono do Fundeb, que o senhor tem uma proposta. Mas a gente está aqui. A live vai para o YouTube. Nos próximos dias vai estar disponível no YouTube. Quem quiser assistir de novo, rever, fazer perguntas e tudo mais, já disponibilizamos lá nos comentários o meu telefone do professor Célio. Quem quiser o plano de carreira, que eu recebi hoje do professor Mário, que ele me enviou. Quem quiser o plano de carreira, eu envio para vocês também, porque é bom ter esse documento, é bom ler para saber o que tem, o que não tem. É só pedir. E também essas tabelas do professor Célio. Quem desejar, chama no privado, manda um e-mail, que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Ok? Do demais, muito obrigada pela paciência. Um bom Natal para todos. Um ano de 2023 de muita luta, muito próspero, com esperança de um novo governo, para que venham esse novo governo priorize principalmente a educação, a saúde, as crianças, os trabalhadores, que diminua a pobreza. Então, que a gente coloque esperanças para que esse novo governo, de fato, venha para todos. Então, muito obrigada, uma boa noite para o senhor, acho que é quase boa noite, mas ainda boa tarde para todos que assistiram ou que vão assistir no futuro. Muito obrigada, professor Célio, meu respeito ao senhor, e estamos juntos, estamos na luta, e até a próxima. Ok? Tchau. Gente, tchau, tchau.